Caros amigos e irmãos, bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Nosso canal tem por objetivo divulgar a doutrina espírita cristã codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. O tema de hoje é: E a Bíblia tinha razão. Desde tenra idade, nós, cristãos, somos estimulados a ler a Bíblia Sagrada, o que fazemos com grande alegria, pois as histórias ali contidas são maravilhosas. Ainda nos lembramos de que, desde pequenos, ficamos muito curiosos em saber quem teria escrito aquele livro magnífico. E somente após amadurecermos em nosso conhecimento é que podemos entender que a Bíblia se trata da somatória de vários livros que foram agrupados ao longo dos tempos. Vejamos como exemplo o ocorrido no século IV, quando o teólogo, historiador e padre poliglota Jerônimo de Estridão, a pedido do bispo de Roma, reuniu inúmeros textos, escolhendo e sugerindo aqueles que melhor contariam a vida de Jesus, transformando-se, no futuro, no Novo Testamento. E quanto ao Antigo Testamento, aquele que é a base do judaísmo e que foi estudado por Jesus em sua infância? Para os judeus, este livro é conhecido pelo nome de Torá. É um livro sagrado onde estão contidos os ensinamentos básicos de sua religião. É um livro de fé, mas não deixa de ser também um documento histórico essencial para entender como eram aqueles tempos remotos de nossa história. Os teólogos, como são conhecidos os estudiosos das religiões, se dedicam a pesquisar e compreender a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, fazendo com que hoje tenhamos muito mais informações sobre ela, o que nos ajuda a uma compreensão isenta e assertiva destes importantes documentos. Claro que devemos sempre separar aquilo que é fé daquilo que é ciência. Portanto, estudar cientificamente a história da Bíblia não significa criticar ou desmerecer qualquer convicção de crença que a ela esteja atrelada. Já em nosso século XX, o padre jesuíta, teólogo e pesquisador católico, nascido na Bélgica, mas radicado no Brasil, Johann Königs, afirmou que não apenas o Pentateuco, mas a Bíblia inteira é resultado de condensações das vivências e da consciência religiosa que primariamente se cristalizou entre as civilizações judaicas antes de serem escritas. O que podemos entender sobre essa explicação? Entendemos que, de fato, foram transferidos para o papel conceitos, filosofias, histórias e fatos que se cultivaram entre as diversas influências culturais, sofrendo adaptações aos tempos e costumes de cada povo para resultar num documento de enorme valor cultural e moral. Em 1833, outro teólogo, Eduard Eugen Reuss, um pastor protestante natural da Alsácia, atualmente região da França, desenvolveu estudos aprofundados sobre o Antigo Testamento e pôde constatar que os profetas bíblicos não citam as leis mosaicas nenhuma vez. Isto se deu em razão de os livros que compõem o Pentateuco terem sido escritos tempos depois, conforme afirmou categoricamente o estudioso. Hoje, já é de conhecimento dos historiadores que os 5 livros atribuídos a Moisés foram, de fato, reunidos, condensados e escritos como conhecemos hoje por Esdras, hebreu que nasceu em Seraiá, na Babilônia, em 480 a.C.
Era filho de Arão e se tornou escriba e sacerdote, tendo muito se dedicado ao estudo da religião, possuindo, inclusive, um livro próprio no Antigo Testamento. A história dos hebreus, e por conseguinte a história do judaísmo, tem início com Abraão. O patriarca judeu nasceu por volta do ano 1800 a.C., na cidade de Ur, na Caldeia. Foi durante um dos períodos em que os hebreus foram conquistados e escravizados, tendo que morar naquele reino, terra de grandes conquistadores, o Império Babilônico. Segundo os registros bíblicos, Abraão recebeu a ordem diretamente de Deus para deixar a cidade de Ur e seguir para a terra que eu te indicar, que depois ficou conhecida por Canaã, na Palestina. Estes fatos estão contados no livro Gênesis, do Antigo Testamento, assim como muitas histórias sobre a origem dos hebreus, do mundo e da humanidade. O arqueólogo inglês George Smith, estudioso do Museu Britânico em Londres, apresentou na Sociedade Arqueológica Bíblica, no dia 3 de dezembro de 1872, um relato que deixou muitos religiosos atônitos. O arqueólogo havia encontrado pouco tempo antes, em escavações realizadas em Nínive, capital da Síria, a biblioteca do rei Assurbanipal. Nela, entre outras coisas, encontrou 12 tábuas confeccionadas em argila, contendo um poema épico que ficou conhecido por Epopeia de Gilgamesh, um herói mesopotâmico que viveu na cidade de Uruk em 2750 a.C. As tábuas, muito frágeis, eram escritas numa linguagem cuneiforme, isso é, através de símbolos, característica do período que compreende a primeira dinastia daquele reinado, o que exigiu grande dedicação do estudioso inglês. Especificamente na 11ª tábua estava transcrita a 5ª parte do poema que narra a jornada de Utnapishtim e sua esposa, que sobreviveram a uma grande inundação promovida pelo deus Enki, por este estar descontente com a humanidade, de moral baixa e conduta decaída. A inundação colossal teria destruído toda a civilização existente. Mas o deus Enki avisou a Utnapishtim sobre a inundação e o instruiu a construir uma arca e guardar nela muitas sementes e exemplares de todos os animais terrestres. Deveria reunir sua família e aguardar a enchente ceder para então repovoar o mundo. Essa história remonta a quase 1000 anos antes de Abraão. O mesmo Abraão que nasceu e foi criado entre os babilônios, povo que conhecia e reverenciava a epopeia de Gilgamesh. O que podemos pensar ao tomarmos conhecimento desses fatos? Podemos entender, como esclareceu o padre Johann Königs, que construímos nossa essência religiosa a partir das vivências e aprendizados cultivados em nossa existência. Nossa religião não é a única que nos aproxima de Deus, aquela que contém as verdades absolutas e exclusivas. Construímos nossos valores morais, aproveitando aquilo que vivemos ou aquilo que aprendemos com nossos antepassados, pois o que de fato tem valor é a mensagem moral contida nas histórias. A Bíblia Sagrada é uma leitura primordial para o bom cristão. Traz a ele ensinamentos históricos importantes para o desenvolvimento intelectual e incremento de sua cultura geral. E traz também os ensinamentos morais essenciais para uma vida religiosa sincera e pura. Mas isso não significa que devamos adotar os modos de vida e os hábitos ali contidos. Se o fizermos, estaremos contradizendo a lei do progresso, que trata também desse tema. Vejamos que nos tempos bíblicos,
as pessoas se alimentavam com as mãos. Os talheres somente surgiriam na Europa no século XI, em Veneza, Itália, mas foi de fato popularizado por volta de 1630 pelo cardeal francês Richelieu, defensor das boas maneiras sociais. Seguir os hábitos que estão contidos na Bíblia, ao pé da letra, seria acreditarmos que devemos também nos alimentar com as mãos? A civilização evoluiu e com ela evoluíram hábitos e costumes. Isso é natural e continuará assim acontecendo enquanto o homem inteligente habitar nosso planeta. Estaremos sempre evoluindo, aprendendo e nos aculturando para vivermos melhor. A Bíblia é um enorme depositório de exemplos edificantes aos cristãos. O exemplo de Abraão na devoção a Deus e conduzindo seu filho ao sacrifício. O exemplo de paciência e resignação de Jó, enfrentando as adversidades. O exemplo de confiança e esperança demonstrado por Moisés ao conduzir os hebreus pelo deserto. O altruísmo e o desejo de José em perdoar seus irmãos invejosos. A fé de Elias ao desafiar os sacerdotes de Baal. As promessas de Miqueias, Jeremias e Isaías ao nos profetizar a vinda do Salvador. Muitas informações maravilhosas contidas nesse sagrado manancial de luz. Muito a se estudar e a aprender. Devemos ler a Bíblia sempre e com muita atenção, entendendo que se trata de um material de conhecimento histórico e de grande esclarecimento moral. Mas jamais devemos misturar estas áreas pedagógicas sob pena de nossa compreensão ser obstruída e de nossa moral ser contaminada. Naquela época, os líderes religiosos eram também líderes políticos e não se furtaram em utilizar o nome de Deus para impor suas opiniões pessoais. A Bíblia não deve ser o local de consulta sobre questões mundanas, o que devemos comer ou como devemos nos vestir. A Bíblia é referência sobre como devemos conduzir nossa vida espiritual. O estudioso espírita José Herculano Pires afirma que o Espiritismo nos ensina a encarar a Bíblia como um marco de evolução religiosa na Terra, mas não faz dela o novo bezerro de ouro. A Bíblia não é a palavra direta e literal de Deus, mas sim sua inspiração, que tem como objetivo levar uma mensagem aos homens e mulheres que buscam viver uma vida em sintonia com suas leis. Conhecimento histórico de um lado e fé de outro. Isto é o que chamamos na doutrina espírita de fé raciocinada, onde não cabe tradicionalismos, rituais, fenômenos milagrosos ou qualquer outra coisa que fuja à nossa compreensão. Ademais, embora muito importante o estudo da Bíblia, vamos nos lembrar do grande ensinamento do Mestre contido em Mateus capítulo 22. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, como resumo de todo o ensinamento contido na Bíblia Sagrada, amemo-nos uns aos outros, como nos pediu Jesus. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe o nosso canal. Ajude a difusão da doutrina espírita. Que Deus os abençoe.